Pessoal, vamos lá. Hoje, dia 15 de outubro, o bicho pegando, tá? Olha essa disputa em Fortaleza, tá? Para a Prefeitura de Fortaleza. Hoje saiu pesquisa Real Time Big Data e 45-45, tá? Em votos válidos, 50-50. E o que me chama a atenção é essa matéria na Folha, tá? Mostrando Ciro Gomes descarta apoio ao candidato do PT e PDT racha do segundo turno em Fortaleza. Então, assim, um candidato do Bolsonaro, né, e um candidato do Lula. E veja só, não é só a questão de ser um candidato do Bolsonaro, é o André Fernandes. O André Fernandes é um cara que está no inquérito do golpe, é um sujeito golpista. Tá? A Polícia Federal que disse isso, tá? Já fizeram o relatório, toda a participação dele, as declarações públicas. Golpista, ele tentou instituir uma ditadura no Brasil 2 anos atrás, por meio de um golpe militar. Incitava os militares e tal. E num cenário desse, em que há um sujeito que nem participa, ele não faz parte da democracia. Né? Ele é um parasita que quer destruir a própria democracia. Num cenário desse, você ficar em cima do muro é um negócio lamentável. E aí é o seguinte, você vai ler na matéria da Folha, só vai piorando. Tá? Dos 8 vereadores do PDT eleitos em Fortaleza, 6 declararam apoio a André Fernandes. O que é isso, gente? O que é isso? Só um declarou apoio a Evandro Leitão. Bem, mas eu sigo aqui, pessoal, falando daquela questão da Enel, né? Porque o bolsonarismo montou ali uma estrutura para jogar a culpa da questão da Enel, que é uma questão que tem potencial para lesar a campanha do Nunes. Eles montaram um esquema ali para jogar a culpa disso no governo Lula, né? Então, Flávio Bolsonaro está dizendo aqui, né, que o Lula não iniciou o processo de intervenção na Enel para beneficiar o Boulos, aquela Zoe Martins, que foi eleita vereadora do Bolsonaro agora lá em São Paulo, também nessa mesma linha. E aí é o seguinte, eu pego esse texto da Folha de São Paulo, de ontem, tá? Que concessão de energia elétrica é federal, mas estados também têm papel na fiscalização, entenda. Achei uma reportagem porca, tá? Porque ela não vai no ponto central. Quem foi no ponto central, fazendo uma análise aqui da cobertura da mídia sobre o assunto, quem foi, botou o dedo na ferida e tal, foi a Globo News. A Globo News fez uma reportagem bastante honesta, bastante decente, naquele programa da Júlia do Alibe, que passa 4 horas da tarde. Ali eles explicaram, olha, realmente, a competência para assuntos de energia elétrica é do governo federal. Porém, existe uma agência reguladora do setor, tá? E essa agência, que é a ANEEL, ou seja, a Agência Nacional de Energia Elétrica, os diretores dela têm independência e eles têm mandato, que é dado pelo Congresso Nacional, e os atuais diretores da ANEEL, esse é o ponto central, eles todos foram indicados na gestão do Bolsonaro, é tudo gente do Bolsonaro. Ou seja, quem deveria fiscalizar essa concessão da Enel, dessa empresa italiana, é essa turma que está na tela aí agora, tá? Aí você vai ver lá, Sandoval Feitosa, diretor-geral, indicado por Jair Bolsonaro, mandato agosto de 2022 até agosto de 2027, tá? Ricardo Tille, indicado por Jair Bolsonaro, mandato de maio de 2022 até maio de 2025. Fernando Mosna, diretor, indicado por Jair Bolsonaro, mandato agosto de 2022 até agosto de 2026. Agnes da Costa, indicada por Jair Bolsonaro, mandato dezembro de 2022 até dezembro de 2028. E tem uma vaga em aberto, que terminou com o mandato de Elvio Guerra, que foi agora em maio de 2024. O Lula, se eu não me engano, já indicou o substituto, mas o Congresso não aprova o nome. Agora, eu ainda acrescentaria uma outra coisa, tá? Porque esse modelo de privatizar a empresa pública de setor que tem característica monopolista, como é o setor de energia elétrica, você não está falando de um varejista, até uma companhia siderúrgica. Não, agora você está falando do setor que você, por exemplo, não escolhe qual que é a concessionária da sua região, né? É um setor monopolista. Quem é entusiasta desse modelo de privatização sempre foi o pessoal do Paulo Guedes. Esse modelo que está aí com a Enel e tal, é um modelo construído pelo Bolsonaro, tanto é que ele privatizou a Eletrobras. Tá? Então, assim, é mais uma coisa. E aí lá na Globo News eles não chegaram a entrar nesse ponto. Mas isso é verdade. Assim, na verdade, jogar isso aí no colo do PT, na verdade, o filho não é do PT. Nesse caso aí, não é do PT. Tá? Agora, para fechar o vídeo, a última coisa que eu queria falar é dessa entrevista do Haddad com a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que saiu agora. É importante a entrevista porque um dos problemas que esse governo tem enfrentado é a desvalorização do real. Tá? A gente viu que acabou de bater 5,65, mesmo com a alta do juro, hein?
A alta do juro atraindo dólares, atraindo capital especulativo para o Brasil, mas mesmo o Brasil pagando quase 11% de juros, mesmo assim, tem capital saindo do Brasil. E o que está acontecendo, na verdade, pessoal, é que o pessoal que investe aqui no Brasil tem medo da solvência da dívida pública. Quando eles acham que a dívida está saindo de controle, eles cobram mais caro para trazer o dinheiro para o Brasil. Bem, o Haddad disse o seguinte para Mônica Bergamo, tá? Haddad diz que batata quente dos gastos virou prioridade nos debates com Lula. Porque o que o Haddad está relatando aqui? Olha, apesar da receita, né, da arrecadação bater recordes sucessivos, a dívida não para de subir. E que o próprio arcabouço fiscal que ele e o governo criaram não fica de pé do jeito que está. Por quê? Porque existe 3 despesas, pelo menos, que estão subindo muito acima da inflação. Tá? Quais são? A primeira é o BPC, é o benefício de prestação continuada, que é o quê? É um salário mínimo, como se fosse uma aposentadoria para quem nunca contribuiu com o INSS. É para pessoas idosas que não têm outra fonte de renda. Ou seja, pessoas que estão acima de 65 anos. E também para pessoas que têm doenças graves, né? A gente viu que há uma questão que, nos últimos anos agora, há um aumento estrondoso, né? O que está puxando esse aumento descomunal do BPC são laudos de autismo, tá? É isso que está puxando. Você veja a desproporção do autismo em relação a todas as outras doenças. Então, é disparado hoje a condição que mais gera auxílios de BPC. Então, o governo pode, por exemplo, separar os tipos de autismo, tem vários níveis, né, e talvez restringir o BPC só para os casos de autismo mais severos. Enfim, são possibilidades. Vamos ver o que o governo vai fazer. Bem, a Miriam Leitão fez um texto sobre isso hoje, mostrando que o governo vai começar com redução dos supersalários. Tá? Tem gente na administração pública ganhando acima do teto constitucional, o governo vai começar atacando isso aí. Agora, os 3 colossos, né, os 3 gigantes do gasto público, que estão crescendo muito acima do limite do arcabouço fiscal do Haddad, são piso constitucional para a saúde, piso constitucional para a educação. Tá? Essas 2 rubricas estão crescendo muito, cerca de 10% ao ano, e é muito acima do limite lá estabelecido pelo próprio arcabouço fiscal do Haddad. E o outro gigante que também está crescendo muito acima da inflação é a Previdência Social, tá? Em função do BPC, mas também em função do aumento do salário mínimo na casa de 8% ao ano, enquanto a inflação está 4% ao ano. Por quê? Porque 70% dos benefícios do INSS, 70% das aposentadorias do Brasil, por exemplo, são em cima do valor de um salário mínimo. Então, quando aumenta, muito acima da inflação, o salário mínimo aumenta a despesa do Brasil e do INSS muito acima da inflação. Então, tudo isso está lá na mesa do Lula. E aí a Mônica Bergamo perguntou para o Haddad. O presidente se convenceu das propostas para conter essas rubricas, né, esses gastos. E aí o Haddad, ao invés de dizer assim, sim, está totalmente convencido, vamos enviar na semana que vem os projetos para o Congresso e tal, o Haddad responde só assim, nós estamos conversando. Estamos tendo mais tempo para isso, até em função do recesso legislativo, por causa das eleições. Aí traz o negócio do passado, né? O presidente foi campeão do superávit primário nos seus 8 anos de governo. Né? Ou seja, eu já entendi aqui pelo contexto da resposta que, assim, o presidente se convenceu? Não. Até o momento, não. Pode ser que venha a se convencer, mas no momento ainda não. Essa é a resposta, tá? Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.